Olá pessoal, vamos prosseguir o nosso estudo sobre movimento harmônico simples. Então, até a aula passada, nós vimos que um movimento oscilatório causado por uma força de restituição elástica pode ser considerado um MHS. Então, se a gente assumir que existe uma origem onde podemos atribuir o valor zero para a posição x, lembrando que nós estamos, por enquanto, falando apenas de movimentos unidimensionais que ocorrem ao longo de um único eixo, que a gente vai usar o x. Eu tenho alguma massa aqui que ela está se movendo num movimento retilíneo, mas repetitivo. E este movimento ele vai se dar entre dois extremos, que eu chamo de A e menos A. E, com o passar do tempo, essa minha massa estará em alguma posição intermediária, ou seja, num valor de x maior que menos a e menor do que a. Quando isso aqui for, puder ser caracterizado como um movimento harmônico simples, a gente encontrou na última aula uma expressão que fornece o x para cada instante de tempo t. A gente chama isso aqui de equação horária de movimento, dado por a cosseno de ômega-t mais φ. A velocidade, que é a primeira derivada de x, quando você deriva essa expressão, você vai encontrar menos a ômega seno de ômega-t mais φ. Eu estou passando rapidinho porque a gente já viu isso aqui, tá? Se você está um pouco perdido, volta nas aulas anteriores. E a aceleração terá uma expressão de menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega-t mais φ. Isso aqui se a oscilação constituir um MHS. Nem toda oscilação é um MHS. Depois eu vou explorar isso um pouquinho com vocês. Mas mesmo que não seja um MHS, quando a oscilação ocorrer perto do ponto de equilíbrio, ou seja, quando esses valores de A não forem muito grandes, as oscilações aconteçam, a perturbação aconteça próximo aqui ao ponto de equilíbrio, toda oscilação, mesmo que não seja um MHS, pode ser considerada como se fosse sem grandes prejuízos. Aproximadamente, ela será. O A, o significado dele está claro, é a amplitude, que é o deslocamento máximo ou mínimo. O ômega, nós falamos, ele tem a ver com quão intenso vai ser esse movimento, quão rápido. E ele, nas nossas equações que nós conseguimos encontrar, ele vai ser dado pela raiz quadrada da constante elástica, que é a rigidez do sistema, dividido pela massa, que é a inércia do sistema. E ele também vai fornecer para a gente uma informação a respeito do período do movimento. Afinal de contas, o período é dado por 2π sobre ômega. Uma grandeza que a gente vai encontrar nos exemplos ou nos exercícios da lista é a chamada frequência. Frequência é justamente o inverso do período. A gente define ela como sendo o inverso do período. Quando a gente define alguma coisa, é quase uma igualdade, tá? A gente coloca 3 risquinhos. Qual que é a diferença entre período e frequência? Período é o tempo que demora para uma repetição, e a frequência é o número de repetições que acontecem em um intervalo de tempo. Em unidade de sistema internacional, seria que acontece em 1 segundo. Então, no nosso cotidiano, como é que a gente consegue diferir essas duas informações? Se você pensa em alguma coisa que você faz com certa periodicidade, aí, você vai no dentista, por exemplo. Então, o recomendado é ir 2 vezes por ano ao dentista, né? Então, se eu estou falando assim, ó, que se o teu dentista perguntar com que frequência você planeja vir, e você fala, eu vou a cada 6 meses, a resposta está errada. 6 meses não é frequência.
6 meses é período. É o tempo que demora para você repetir uma ação. Se o que ele está te perguntando é frequência, você vai ter que falar em um número de repetições por intervalo de tempo. Então, você pode falar 2 vezes por ano. Aí sim é uma frequência. Entenderam? Em sistema internacional, o período a gente mede em segundo e a frequência será segundo na menos 1. Mas, segundo na menos 1 é uma unidade um pouco chata de você ficar mencionando. Então, a gente rebatiza a unidade de segundo na menos 1 em homenagem a um físico alemão muito importante para o eletromagnetismo, mais especificamente sobre as correntes alternadas, que são correntes que oscilam, que chama-se Hertz. Então, é o Hz. Qualquer coisa que repete por segundo, a gente chama de alguma coisa em Hertz. Tá? E qual que é a relação desta frequência f com esta frequência ômega? É quase a mesma coisa, né? A frequência f é 1 sobre t, e a frequência ômega é 2π sobre t. Portanto, você pode associar uma frequência com a outra, de forma que o ômega é igual a 2πf. Então, toda vez que der um número de repetições por segundo, você multiplica por por 2π, e você vai ter a frequência em radianos por segundo, também chamada de frequência angular. Um outro parâmetro importante para o movimento, que eu mencionei na aula passada, mas a gente não explorou com profundidade, é o φ, esse termo aqui. O φ, em muitos casos, vai ser zero, mas ele não precisa ser zero. Qual que é o significado do φ? Um movimento oscilatório, se você chega aí você já se depara com ele acontecendo, você não tem como descobrir o φ. Porque quem vai definir o φ são as condições iniciais do movimento, ou seja, como essa massa está em t igual a zero. Veja que se φ for zero, se esse número aqui for zero, você vai ter cosseno de ômega t somente. E nessa condição, no início do movimento, ou seja, em t igual a zero, você vai ter cosseno de 0 mais 0, que é zero. E o cosseno de zero é 1. Portanto, o valor da posição x, quando φ igual a zero, é a amplitude. Ou seja, se o meu movimento, você distendeu uma mola, você causou uma distensão inicial do movimento, trouxe ele até aqui, é até aqui que ele vai ficar voltando, ele não vai poder mais passar daqui. Porque toda a energia que você está dando para ele é energia potencial elástica, ele não vai ganhar energia no meio do caminho. Portanto, quando x0 é igual a A, consequentemente, você tem o valor da fase nula. Por outro lado, se eu estou começando o meu movimento aqui, em x igual a menos A, ou seja, o problema fala, você comprime uma mola, você comprime algum sistema elástico e solta, você sabe que x0 é igual a menos A. Portanto, este cosseno valeu menos 1, quando o tempo é zero. E cosseno de quanto que é menos 1? Π, né? Cosseno de π é menos 1. Como o tempo é nulo, porque é o início do movimento, φ é igual a π nessa condição. E aqui no meio? Aqui no meio tem duas possibilidades. Eu posso começar o movimento aqui no meio sendo impulsionado para a direita ou sendo impulsionado para a esquerda. Ou seja, ele pode começar a se mover daqui para a direita ou daqui para a esquerda. E isso vai conduzir a dois valores diferentes de φ. Tá? Mas ele não precisa ter só esses 4 valores. φ pode valer qualquer posição e velocidade. Tá? Desculpa, φ pode valer qualquer valor entre 0 e 2π, o que vai acarretar em diferentes posições e velocidades iniciais. Eu vou destacar aqui 4, tá? Mas não precisa ser somente esses 4. O φ igual a 0 equivale a uma condição inicial em que o movimento começa
Deixa eu só passar para cá isso daqui, para não ficar muito juntinho. Então, o movimento começa na distensão máxima, né? Quer saber? Vamos passar para outra página, senão vai ficar muito poluído visualmente este quadro aqui. Começa na amplitude máxima e parado. Ele começa o movimento parado. Obviamente que ele não vai ficar parado, senão isso não seria um movimento, né? Mas seria o caso onde você distendeu o teu sistema elástico e soltou ele. E aí ele começou a entrar em movimento. Quase a mesma coisa para φ igual a π. O movimento começa na amplitude mínima, ou seja, no outro extremo, e também parado. E aí eu tenho duas possibilidades para que ele comece em x igual a zero. Primeiro delas, π sobre 2. Veja só, vamos voltar aqui para cá. Olhe para essa equação e pense em π sobre 2 aqui. Cosseno de π sobre 2 é zero, certo? Mas à medida que o tempo começa a passar, esse t vai aumentando e eu vou aumentando quem está dentro do cosseno. Portanto, eu vou de um cosseno de π sobre 2 para valores cada vez menores, porque valores maiores do que π sobre 2 levam a um cosseno negativo, cada vez mais negativo. Portanto, um φ igual a π sobre 2 é um movimento que ele começa aqui e indo para a esquerda. Como se ele recebesse uma energia inicial aqui, um peteleco, que fizesse ele ir para a esquerda a partir de zero. Tá? Porque aí ele vai aumentar aqui o cosseno de t, né? Cosseno de ômega-t, soma com π sobre 2, você vai ter ângulos maiores do que π sobre 2, que levam a cossenos cada vez mais negativos. Tá? Então, π sobre 2, o movimento começa em sua posição de equilíbrio, que é o x igual a zero, né? Indo para valores negativos, ou seja, com v menor do que zero, indo para valores cada vez mais negativos. Uma coisa muito semelhante seria φ igual a 3π sobre 2, onde nós temos quase a mesma coisa, começa na sua posição de equilíbrio com v maior que zero, ou seja, ele começa aqui no equilíbrio, mas com v positivo. Então, este seria o caso, ficou meio espremidinho aqui. Este seria o caso φ igual a π sobre 2, e este seria o caso φ igual a 3π sobre 2, que em graus equivale a 270 graus, certo? Dito isso, faltou a gente dar uma explorada aí sobre MHS, pelo menos a parte
cinemática dele, a gente já teria a condição aqui de fazer um exercício. Para não deixar vocês totalmente no escuro, abandonados, vou fazer junto com vocês o exercício aqui. Então, está aqui o enunciado do problema. Considera um sistema massa-mola, tá? É uma massa, eu dou o valor aqui da massa, pontual, presa numa mola. E ela está inicialmente na sua posição de equilíbrio. Subitamente eu empurro ela com 3 metros por segundo. Então ela ganha de uma vez só energia cinética, no sentido positivo do eixo das posições. Você pode chamar o eixo das posições de eixo x tranquilamente, mas poderia dar outra variável para ele. O sistema passa a exibir um MHS executando 3 oscilações a cada 2 segundos. Primeira coisa que eu quero saber é qual que é a constante elástica da mola. Como é que eu vou encontrar a constante elástica da mola, sabendo que ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M? Eu tenho M, eu tenho que inferir do enunciado quanto é ômega. Como é que eu descubro o ômega? A partir dessa informação aqui que eu circulei por último. 3 oscilações a cada 2 segundos. Qual que é o período? Ele demora 2 segundos para fazer 3 oscilações, certo? Portanto, em 1 segundo, ele faz uma oscilação e meia. Então, 1,5 é a informação de quê? De f ou de t? Lembre-se, t é um valor de tempo. Frequência é um valor de repetições por segundo. E aqui eu concluí que ele faz 1,5 vezes por segundo. Então, 1,5 é o valor de f. Se eu quiser saber o t, eu teria que fazer 1 dividido por 1,5. Tá? Nós teríamos o tempo de uma oscilação, que daria quanto? 0,666 segundos. Mas vamos ficar com a frequência. Ora, a gente concluiu lá que ômega é 2πf. Então, você pega 2 vezes π vezes f, o f é 1,5, vai dar 3π, né? Conclusão, 3π é a raiz quadrada de k, que eu quero encontrar, sobre m, que é 120 gramas, só que você vai colocar em quilogramas, que é 0,12. Faz a continha, isola o k, eleva os dois lados ao quadrado. Não vou fazer isso, vou pular uns passinhos aqui. Então, vai dar 9 vezes π quadrado, multiplica por 0,12, você vai ter 10,7 Newton por metro. Então, letra A respondida. Letra B, qual que é a amplitude do movimento? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente descobre a amplitude? Veja, ele estava nessa situação de equilíbrio. Na nossa primeira ilustração lá, seria esse caso aqui, ó. Ele está aqui em x igual a zero e foi empurrado para a direita até chegar aqui. Ele para instantaneamente em x igual a A. Por que ele para? Porque se ele continuasse, não seria uma amplitude. A amplitude estaria ainda mais lá na frente. Se esse é o valor máximo de x, é porque a velocidade foi diminuindo, 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 até ele instantaneamente parar e depois inverter sua velocidade e começar a voltar. Então, o que a gente usa para conseguir fazer a letra B? A gente usa o seguinte fato. Quando ele começou o movimento, ele estava cheio de energia cinética, mas ele não tinha nada de energia potencial elástica. À medida que ele foi caminhando, caminhando, caminhando até em x igual a A, toda a energia cinética dele se tornou nula, porque ele parou instantaneamente, mas a energia potencial agora não é nula. É quanto? Ora, se eu sei o K da mola, a energia potencial elástica é K x² sobre 2, certo? Basta eu substituir o x por A. Portanto, a energia cinética inicial será igual à energia potencial quando x igual a A. Qual que é a energia cinética? m v0 ao quadrado sobre 2.
energia potencial, K, x ao quadrado, mas substitui x por A, ao quadrado sobre 2. O 2 se cancela. O A será a raiz quadrada, é V0, que multiplica a raiz quadrada de m sobre k. Ou seja, 3, que multiplica a raiz de 0,12, que é a massa, sobre o k, que encontrou, que é 10,7. Vou fazer essa continha aqui. Será 0,318 metros, ou seja, 31,8 centímetros. Próxima pergunta. Qual será a posição da massa depois de 1 segundo? Bom, basta eu pegar essa equação aqui, ó. X de t é igual a A cosseno de ômega t mais φ e substituir o t por 1. Claro que, colocando aqui os devidos valores do A, do ômega e do φ. Eu não falei o valor do φ, né? Mas é um daqueles 4 casos especiais. Por quê? Ele está falando que começou o movimento do ponto de equilíbrio, recebeu uma certa velocidade e começou a se mover para a direita. Então, este é o caso onde φ é igual a 3π sobre 2. Portanto, x de t vai ser igual a 0,318 cosseno. Qual é o valor de ômega? É 2π vezes 1,2, né? Então, vai dar 3 vezes π, este é o valor de ômega, vezes t, mais 3π sobre 2. Substitui o x por 1, faz a continha, lembra de deixar a tua calculadora em radianos. E aqui você vai encontrar um resultado surpreendente. Vai encontrar zero. Ou seja, ele voltou para a sua condição de equilíbrio. Mas como que ele voltou para a condição de equilíbrio? O tempo que se passou foi de 1 segundo, né? E o período, a gente viu que ele faz duas oscilações. Quanto que era mesmo? Deixa eu voltar no enunciado. Ele faz 3 oscilações a cada 2 segundos. Portanto, em 1 segundo, ele fez 1/3 de uma oscilação. Ora, se ele faz, então, uma oscilação e meia a cada segundo, o que representa isso no meu eixo x? Olha só, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer um eixo x só para ilustrar a situação. Por que ele voltou para zero se ele não completou o número inteiro de oscilações? Então, aqui é onde ele começa, né? Aqui são os extremos. O que é uma oscilação a partir do início? É uma ida, uma volta lá do outro lado e uma chegada. Isso é uma oscilação. Só que ele fez 1/2. Quanto que é meia oscilação? É uma vinda até aqui e uma volta até aqui no meio. Por que isso é só meia? Por que ele não fecha uma inteira? Porque ele não foi para o lado esquerdo. Então, ele foi para o lado direito, esquerdo, chegou no ponto de inicial, e aí ele foi só do direito e voltou. Então, é 1/2 oscilação, ele voltou para o ponto inicial. Se ele voltou para o ponto inicial, qual que é a velocidade que ele vai ter aqui? Ó? Eu espero que ele tenha de novo
a velocidade inicial que ele tinha, que é 3 metros por segundo. Só que ao invés de estar indo para a direita, ele deve estar indo para a esquerda, ou seja, a velocidade eu espero encontrar menos 3 metros por segundo. Então vamos ver se a gente encontra ela. Qual que é a equação lá da equação horária que me dá aqui a velocidade? É dado por menos a ômega seno de ômega t mais φ. Quais os valores que a gente vai substituir? O A é 0,318. O ômega é 1,5 π, né? Portanto, é 2 vezes 1,5 π. Então, é 3 π. Seno de 3 π vezes 1, mais o φ, que é 3 π sobre 2. Vou fazer essa continha na calculadora. Então, você vai encontrar aqui V igual a 3 metros por segundo. Não deu negativo, né? Se não deu negativo é porque eu fiz alguma análise aqui incorreta antes. Então, vamos pensar melhor de novo. É um pouco mais difícil pensar na oscilação que começa no ponto de equilíbrio do que se ela começasse em um dos extremos. Então, é bem normal cometer esse tipo de equívoco. Então, vamos lá. Uma oscilação inteira, ele começa aqui no meio e vai para a direita, né? Então, ele chegou aqui na direita, voltou para o meio, chegou na esquerda, voltou para o meio. E aqui ele vai começar uma segunda oscilação que eu vou fazer em vermelho. Só que é só metade de uma oscilação, né? Então, ele vai vir aqui e vai vir para o meio. Uma coisa errada, né? Deveria estar indo para o lado negativo. Não, gente. Bobagem minha. Eu que perdi um sinal negativo aqui no meio das contas. Tá aqui esse sinal negativo, eu esqueci de colocar ele aqui embaixo. Estava certinho a minha análise ali embaixo. Eu que esqueci dele aqui, ó. Dá menos 3, sim. Então aqui ele fechou uma, depois a metade de uma é vir até aqui a extremidade e continuar seguindo para o outro lado. Por isso que é uma velocidade negativa de 3 metros por segundo. Letra parte C. Não, parte D. Qual que é a velocidade? Já encontramos. A parte E, então. Qual será a aceleração da massa? Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou fazer pela equação A de t, que é dado por menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Substituir os valores aqui, o que vale o a, o que vale o ômega, o cosseno, mas eu posso te adiantar sem fazer conta, e não é porque eu já fiz ela, que o a de 1, você pode fazer em casa, vai dar zero. Por que eu já sei que dá zero? Porque quem está causando essa aceleração? É a força elástica. Afinal, a força é igual a massa vezes a aceleração, onde essa força é justamente kx. E a gente acabou de descobrir que em t igual a 1 segundo, menos kx, desculpa. A gente acabou de descobrir que em t igual a 1 segundo, o x vale zero. Se o x vale zero, significa que a mola não está distendida nem contraída. Portanto, este f é zero. E se o f é zero, o a é zero. Então, você vai poder encontrar essa aceleração ou pela equação da aceleração ou pela força. Beleza, gente? Então, isso aqui, até agora, né, até os 30 minutos de aula, a gente está retomando o que a gente viu na aula passada e exemplificando, tá? Discutindo com um pouco mais de profundidade. Uma coisa que a gente ainda não discutiu é como é que fica a análise de conservação de energia desse tipo de problema.
Então, as nossas oscilações aqui, nós não estamos considerando dissipação de energia. A energia aqui é conservada. Ou seja, a energia total ela vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial elástica. E a gente sabe que a energia potencial elástica ao longo de uma oscilação, novamente, você tem, deixa eu colocar aqui num aplicativozinho, aqui eu tenho um simuladorzinho de sistema massa-mola, e se a gente puxa ele aqui, distende ele e solta, ele vai ficar oscilando. O que a gente tem aqui? Ó? Se eu pausar ele exatamente aqui, não deu onde eu queria. Aqui. Quando ele passa exatamente aqui, ó, você vê que a mola muda de cor? Ela vai do vermelho para o verde. Vermelho, verde. Quando ela está verde, significa que ela está mais estendida, que ela deveria, na sua posição de equilíbrio. Quando está vermelha, é porque ela está mais contraída. Bem na transição, que é um pouco antes, mais ou menos aqui assim, se eu não tenho distensão e nem contração, quer dizer que a minha mola está na sua posição de equilíbrio. Se ela está na posição de equilíbrio, a energia potencial elástica é zero. Já nas extremidades, que são aqui assim, ou aqui, é quando ela está no máximo contraída ou no máximo estendida. Então, a energia potencial elástica ela fica alternando entre máximo, zero, mínimo, zero, máximo, zero, mínimo, zero, máximo e assim por diante. Mas para onde vai parar essa energia potencial? Se a energia se conserva, ela não pode desaparecer. A energia potencial vai se transformando em energia cinética. Então, quando ela é zero, a energia cinética é máxima, que é exatamente aqui no meio. Quando ele está passando pelo meio, na posição de equilíbrio, é quando ele está mais rápido. Portanto, a energia cinética é máxima aqui, porque a energia potencial é nula. Já quando ele chega na extremidade, que é aqui, aqui, ele para instantaneamente, portanto, a velocidade é nula e a energia cinética é nula, e toda a energia que ele possui é energia potencial elástica. Então, o que está acontecendo aqui no decorrer do movimento é uma troca. Energia cinética sendo trocada com a potencial, mas a soma das duas, se eu tenho conservação, tem que ser sempre uma mesma constante. E de onde vem essa energia que está sendo trocada? Ora, ela vem justamente do fato de que eu tinha aqui um sistema aproximadamente em equilíbrio. Deixa eu tentar deixar ele em equilíbrio aqui. E eu perturbei ele. Quando você perturba alguma coisa, a perturbação inicial, lembra, para ter oscilação eu tenho que ter um equilíbrio estável que foi perturbado. A perturbação é que tirou ela do equilíbrio e deu a quantidade de energia inicial, que é toda a energia com a qual ele vai contar dali para frente. Então, perturbar alguma coisa é gastar energia, porque a força que causou a perturbação realizou trabalho. Então, as coisas estão vibrando porque alguém realizou trabalho sobre elas para que elas fossem perturbadas. E aquela energia total, dali para frente, vai ficar sendo trocada. Então, se a gente olha um gráfico com o tempo, deixa eu fazer esse gráfico aqui. Em verde, você vai ter, deixa eu mudar aqui. Em verde, você vai ter a posição. E em vermelho, você vai ter a velocidade. Então, deixa eu pausar. Onde é que está a minha barrinha aqui? Aqui eu não consigo pausar. Então, a gente percebe que quando a linha verde, que é a posição, passa pelo eixo x, é quando a linha vermelha tem um pico ou um vale, ou seja, quando a velocidade é máxima ou mínima, mas ela não é zero, justamente quando x passa por zero. Deixa eu tentar fazer um print aqui, para depois mostrar para vocês. Então, está aqui, ó. Eu printei a tela só para mostrar para vocês. Ó, veja,
quando a linha verde que demarca a posição da massa passa por zero, eu tirei um print bem na hora certa aqui, ó. Veja que essa linha vermelha que demarca a velocidade está no máximo. Mas antes de estar naquele máximo, que seria essa condição aqui, ela também esteve no mínimo, mas em módulo ela estava com o mesmo valor. Tá vendo? Então, toda vez que essa linha verde cruza a posição nula, a velocidade ou é máxima ou é mínima. Percebe? Significa que está tendo uma troca de energia, porque nessa situação aqui a energia potencial é nula, porque ele está passando pelo ponto de equilíbrio. Então, tudo que eu tenho é energia cinética. Ah, mas às vezes a velocidade é negativa. Não tem problema. A energia cinética tem velocidade ao quadrado. Portanto, ela sendo positiva ou negativa, levará ao mesmo valor de energia cinética. Tá? Então, a gente consegue aqui encontrar que a energia potencial depende de x, né? Dado por k, x² sobre 2. Mas x depende do tempo. Portanto, a própria energia potencial, eu vou deixar de usar o EL de elástica, eu vou só usar o U de energia potencial, também é uma função do tempo, né? Que função é essa? Basta você substituir o x pela sua expressão A cosseno de ômega t mais φ. Quando você substitui isso aqui, você vai ter que a energia potencial depende do tempo e obedece à expressão K A cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ sobre 2. Muito comumente, os problemas, ao invés de usar o k, ele vai deixar em termos de ômega e de m, porque o k, no caso de uma mola, ele tem um valor bem claro, ele tem um significado claro. Mas alguns outros sistemas que eles têm elasticidade, mas ele não tem uma força de origem de tensão elástica, isso fica um pouco oculto. Então, a gente acaba usando a relação de ômega, que é dada por raiz de k sobre m, e isola o k nessa expressão, de forma que k é igual a m ômega ao quadrado, e expressa a função u de t. No lugar de k, você coloca toda essa carinha aqui, ó. Aqui. Tá? Então, reescrevendo ele desse jeito, u de t é igual a m ômega ao quadrado, que é o k, a ao quadrado, sobre 2, que multiplica o cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Apesar do cosseno valer às vezes 1 e às vezes menos 1, ele tem esses dois extremos, como ele está elevado ao quadrado, ele nunca vai ser negativo, né? Porque quando ele está no campo negativo de cosseno, você eleva ele ao quadrado, ele volta a ser positivo. Portanto, o maior valor possível para cosseno ao quadrado é 1. E o menor não é menos 1, é zero. Sendo assim, toda essa quantidade de constantes aqui que multiplicam o cosseno ao quadrado é o máximo valor de energia potencial elástica, que é quando o cosseno vale 1, vai sobrar tudo isso daqui. Então, isso daqui é a energia potencial elástica máxima. Da mesma maneira, já aproveitando o gancho, deixa eu voltar aqui alguns slides lá atrás. Quando a gente escreve aqui, ó, o primeiro slide, na verdade, da aula, quando a gente escreve as expressões de posição, velocidade e aceleração, isso daqui, esse a vezes ômega, é a velocidade máxima durante a oscilação, e o a vezes ômega ao quadrado é a aceleração máxima. Então, é bom ter isso em mente sempre. Velocidade máxima é a vezes ômega,
e a aceleração máxima é a ômega ao quadrado. Então, voltando lá para aquele nosso simuladorzinho, eu posso fazer um gráfico em que, ao invés de eu plotar na linha vermelha a velocidade, eu plote a energia potencial. E olha como o gráfico vai ficar diferente. Agora ele não invade o campo negativo, porque ele é sempre positivo. E ele vai ser máximo todas as vezes que o x for máximo ou for mínimo. Deixa eu printar a tela aqui. Vou jogar ela lá na minha lousa. Ué. Tá, agora foi. Então tá aqui, ó. Deixa eu fazer algumas linhas de referência só para ajudar a gente a visualizar. Olha que quando que a linha vermelha é máxima? Quando a linha verde é máxima ou quando a linha verde é mínima. Quando a linha verde é máxima ou quando a linha verde é mínima. Por que isso? A linha verde máxima significa distensão total. E linha verde mínima significa contração total. Tanto numa situação como na outra, contração total ou distensão total significa energia potencial no talo. E quando que a energia vai ser zero? Vai ser aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Que é quando ele passa por x igual a zero. Beleza? Agora, será que a gente consegue encontrar uma expressão de energia cinética que dependa do tempo? Conseguimos, né? Como é que a gente pode fazer isso? A energia cinética é dada por... antes de escrever energia cinética, só vou colocar aqui um lembrete da equação que a gente acabou de deduzir. A energia potencial dependente do tempo, a gente acabou de encontrar essa expressão, A ômega ao quadrado vezes m sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. A energia cinética dependente do tempo vai ser o quê? Qual que é a equação de energia cinética? mv quadrado sobre 2. Mas v é uma função do tempo. Qual é essa função? Menos a ômega, que é a velocidade máxima, seno de ômega t mais φ. Portanto, quando você substitui aqui, você vai ter a energia cinética dada por m a quadrado. Aqui tem o ao quadrado, né? Esqueci dele antes. Ômega ao quadrado sobre 2, que multiplica o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Olha como é semelhante a expressão de energia cinética dependente do tempo com a expressão de energia potencial dependente do tempo. Ambos têm essas constantes aqui na frente iguais. Significa que a energia potencial máxima é igual à energia cinética máxima, mas elas não acontecem ao mesmo tempo, porque um termo multiplica um cosseno ao quadrado e outro multiplica um seno ao quadrado. E quando o cosseno ao quadrado for zero, o seno ao quadrado vai ser 1, e vice-versa. Então, isso aqui evidencia aquela troca da qual eu estava falando. Então, vamos voltar aqui para o simulador. A gente pode colocar um terceiro gráfico. Verde a posição, vermelho a energia potencial e azul eu vou colocar a energia cinética. Olha que interessante. Está bem confuso, né? Mas vamos desvendar aqui.
Eu vou printar a tela aqui em um momento específico. Vamos jogar lá. Antes vamos observar aqui, ó, a massa se movimentando. Ó. Ela passa aqui por x igual a zero. É meio difícil porque está muito rápido, né? Não consigo fazer um slow motion. Mas quando ela passa por x igual a zero, a linha azul, que é a energia cinética, tem um máximo. Mas vamos analisar ela lá no nossa lousa que vai ficar mais fácil. Então tá aqui, ó. Eu tirei um print quando a mola estava numa distensão máxima. Exatamente. Exatamente não, mas aproximadamente. Como é que a gente sabe disso? Através da linha verde. A linha verde é a posição. Então você vê que aqui, ó, ele estava no máximo. Significa que ele está no máximo distendido. Ele vinha aproximadamente até aqui, ó. Portanto, a linha vermelha, que é a energia potencial, também estava no talo, porque ela tem a ver com a distensão. E o que aconteceu com a energia cinética, que é a linha azul? Estava no mínimo. Quando, um pouquinho antes, vamos pegar este ponto aqui, ó. Quando a distensão não está no máximo, está no mínimo, ela está totalmente contraída. Novamente, a energia cinética é nula, porque ele estava aqui nesse extremo, aqui assim, ó. Quando ele estava totalmente contraído, ele veio até aqui e estava invertendo a velocidade. Então, a energia cinética passa por um momento onde ele é zero. Já a energia potencial elástica é máxima. Perceberam? Então, essa troca de energia potencial elástica que gera esse movimento aí que se perpetua. Obviamente, depois eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ligo a dissipação, a amplitude vai diminuindo até parar, tá? Vamos mostrar já. Eu vou ligar o dumping. Eu vou ter que voltar aqui para o meu controle. Aqui o dump. Dumping é amortecimento em inglês, né? Vou colocar 0.1. Uma pena, eu costumo conversar sobre... Conversar não. Trabalhar um pouco as equações de movimento amortecido, mas a gente não vai conseguir fazer aqui. Então tá aqui, ó. Olha o que acontece com os gráficos. As amplitudes vão todas diminuindo, tanto dos máximos e mínimos de energia cinética potencial, quanto do movimento aqui da verde que demarca as posições. E olha o que vai acontecendo com o movimento. Ele vai tendendo a zero. Nós vamos sempre trabalhar nos exercícios com casos de amortecimento muito pequeno, onde pode ser considerado conservativo. Ou seja, vamos assumir que o movimento é perpétuo. Dependendo da escala de tempo que a gente está trabalhando, isso não é tão absurdo. Agora, se você soma essas duas, a gente sabe que tem que dar um valor total. E esse valor total ele é constante. Vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial. Vai ser ma quadrado ômega quadrado sobre 2 seno ao quadrado de ômega t mais φ mais ma quadrado ômega ao quadrado sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Você pode deixar em evidência esse termo que multiplica ambos. E ele vai multiplicar o seno ao quadrado de um monte de coisa somado ao cosseno ao quadrado daquele mesmo monte de coisa. E isso é bom, porque mesmo tendo um monte de coisa, o seno ao quadrado somado com o cosseno ao quadrado de qualquer coisa, desde que seja a mesma, é 1. Portanto,
a gente consegue concluir aqui que a energia total ela é uma constante, embora venha da soma de duas parcelas que variam no tempo. Então, este é o valor de energia total. Então, deixa eu só marcar aqui em cima. M ômega ao quadrado, A ao quadrado, sobre 2. Diante disso, a gente pode encontrar uma equação de energia cinética, ao invés de ser dependente do tempo, ser dependente de x. Isso vai ser muito interessante, porque eventualmente você pode ter algum exercício que te pergunte assim, ó, qual que é a velocidade, como a gente fez o exemplo anterior, qual é a velocidade em t igual a 1, a velocidade em t igual a 3. Mas ele pode falar assim, ao longo do movimento, quando ele passa por x igual a tantos centímetros, qual é a velocidade? E para resolver isso, se você não tem uma expressão da energia cinética dependente da posição, você teria que encontrar qual é o tempo, qual o instante de tempo em que ele passa por aquela posição, para depois usar esse instante de tempo na equação de velocidade. Então, eu vou dar aqui para vocês já a expressão pronta. Porque energia cinética mais energia potencial, agora a gente sabe que esse termo é constante. Mas eu sei que a energia potencial ela é um termo dependente de x. Portanto, se eu substituo aqui a equação dependente de x, você vai ter uma variação que dependa de x aqui. Aqui, como eu fiz antes, no lugar do k, eu vou expressar isso daqui como m ômega ao quadrado. Então, a energia cinética vai ser m ômega ao quadrado sobre 2 vai aparecer nos dois termos e ele vai multiplicar o a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, olha que interessante. Se você fizer um gráfico onde no eixo horizontal... Deixa eu fazer isso em outra página. Onde no eixo vertical você tenha diferentes energias, que eu vou plotar no mesmo gráfico, e no eixo horizontal, valores de posição. Essa posição ela vai de a menos A, que é o intervalo possível para que ele ocupe. Deixa eu diminuir aqui colocar ele aqui. Então, digamos que o valor máximo de energia potencial, por exemplo, sejam esses. Então, aqui você vai ter diferentes energias. Então, qual que é a expressão de energia potencial? U é m ômega ao quadrado, que é o K, x quadrado sobre 2. Portanto, quando x igual a, você vai ter o maior valor possível de energia potencial, que vai ser o quê? M ômega ao quadrado, A ao quadrado sobre 2. Como isso daqui é uma expressão parabólica, nos valores inferiores, quando x vale zero, o u vale zero. Então, isso daqui é uma parábola com essa carinha aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer mais decente isso. Então, ficou essa parábolazinha aqui. E qual que é a energia total? É uma linha reta, porque essa não muda, né? A energia total, em qualquer instante de tempo, ela vai ser uma linha aqui, ó. Então, a linha preta é o U e a linha vermelha é a energia total.
E a energia cinética? Qual que é a expressão dela? Deixa eu escrever aqui embaixo. A gente acabou de encontrar ela, né? A energia cinética é dada por m ômega ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos x quadrado sobre 2. Portanto, quando x valer zero para a energia cinética, você vai ter m ômega ao quadrado sobre 2, que é justamente o valor máximo, ou o valor da energia total. Então, aqui eu tenho esse ponto. Quando x valer a, você vai ter a quadrado menos a quadrado, que vai dar zero. E quando valer menos a mesma coisa, porque ele está ao quadrado, menos a ao quadrado vai dar a quadrado, então isso aqui vai dar zero. E no meio do caminho ela é uma parábola também, só que é uma parábola com concavidade negativa, ou seja, virada para baixo, porque eu tenho esse sinal de menos na frente do x quadrado, e está levantada para cima porque eu tenho um termo constante. Portanto, a expressão, o gráfico aqui de energia cinética é uma parábola viradinha para baixo, desse jeito. Então, esse gráfico aqui é bacana porque ele evidencia tudo que eu vinha falando. A linha azul é a energia cinética. Quando a cinética é mínima, a potencial é máxima. Quando a potencial é mínima, a cinética é máxima. E a soma das duas sempre dá a linha vermelha, que é uma constante. Uma coisa muito interessante, você poderia pensar que elas se igualam aqui no meio do caminho. Mas não, está errado. O valor aqui onde elas se igualam não é em A sobre 2. Você poderia pensar ingenuamente, né? Se a potencial é zero em x igual a zero e máxima em x igual a A, ela vai ser a metade uma da outra em x igual a A sobre 2, mas não. Esse valor está um pouco para além da metade. Ela está aqui mais próxima do A do que de zero. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Para concluirmos, a gente pode, a partir da expressão de energia cinética, que dependa de x, que é m ômega ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos x quadrado sobre 2, encontrar uma expressão para velocidade dependente de x, porque a energia cinética é m v quadrado sobre 2. Portanto, em algum exercício que te peça velocidade em uma posição, ao invés de ser num instante de tempo, você pode usar isso daqui, ó, corta o m e o 2. Este v quadrado, portanto, você vai tirar a raiz de ômega ao quadrado menos x quadrado. Muito importante, você tem que considerar as duas possibilidades. Toda raiz quadrada de um número ao quadrado pode ser positiva ou negativa. Por que isso? Porque ao longo da oscilação, novamente eu vou colocar um eixo x aqui. Aqui eu tenho x igual a zero. E os extremos, x igual a e x igual a menos a. Para cada valor de x, aqui, por exemplo, eu tenho um valor de velocidade, mas eu tenho dois sentidos possíveis, porque ele pode estar indo ou pode estar voltando. Então, para cada valor de x, você tem que considerar ou mais ou menos, porque ele vai passar por aqui indo e depois vai passar voltando, e isso repetidamente. O valor da velocidade vai ser o mesmo, mas o sentido pode ser qualquer um dos dois, a depender de qual etapa do movimento que ele está. Beleza, gente? Então, acho que por hoje é isso. Por hoje não, né? Tem mais uma videoaula ainda. Mas por essa aula tá bom já. Eu tenho estourado um pouquinho, tá? O tempo é de 50 minutos. E eu tenho feito vídeos de 1 hora, principalmente nesse conteúdo, como eu alertei vocês, tá? O conteúdo ele é bem denso e o tempo aí de 4 aulas semanais não está sendo suficiente porque a gente está tendo um mês a menos de aula, tá? Então, é preferível estender um pouquinho, 10 minutinhos em cada aula, do que despejar um monte de aula de uma vez só. Tá bom, pessoal?
Então, até depois e tchau, tchau.